tudo bem? Nessa aula nós vamos criar personagem no estilo Chibi ou Chibi e para essa aula a gente vai usar essas configurações. Selecionando o painel de ferramentas através do menu Configurações. Vamos selecionar o modelo Niji e aqui a gente vai manter o estilo padrão para começar, depois a gente vai utilizar o estilo fofo. Então aqui a gente vai manter o estilo padrão, estilização super alta, baixa variação do modo. Vamos começar com o comando simples e aí a gente vai trabalhando o comando. Estilo Chibi. E aí a gente pode colocar ou garota, ou adolescente, ou mulher, ou criança. Como eu quero um personagem infantil, vou colocar a pequena garota. Os olhos da personagem eu vou deixar para o Midjourney decidir, não vou colocar. E a roupinha eu quero que seja rosa, então vou colocar aqui, pink, roupas rosa. Enquanto vai carregando aqui a imagem, eu vou selecionar aqui o comando e vou enviar mais uma vez. Porém, dessa vez eu vou colocar kawaii também, porque eu quero que tenha alguns traços de estilo kawaii. Enviar. Lembrando que o estilo Chibi, ele é semelhante ao estilo mangá e anime. Vamos ver como é que ficou essa imagem aqui. Gostei das imagens, apesar de ter criado esses elementos aqui ao redor, é comum que nesse estilo de desenho ele gere mesmo esses outros personagens, elementos ao redor da personagem principal. Esse aqui ficou bem legal, é como se fosse uma japonesa, com orelhinhas de raposa. E aqui tem os cachorrinhos, ficou bem legal. Nessa outra aqui eu adicionei kawaii, vamos ver como é que ficou. Gostei dessa, só que ficou um pouco confusa aqui a parte de baixo do corpinho dela. Ficou como se fosse umas mini perninhas aqui. Teria que remover com a ferramenta variar a região. Lembrando que os comandos estão aqui abaixo na descrição por ordem de execução. Então aqui eu vou colar o comando. E eu vou colocar fofo aqui, para ver se vai influenciar no resultado. Enquanto carrega a imagem, eu vou copiar esse comando aqui da imagem que eu já havia criado. Vamos ver como é que ficou aqui o resultado, adicionando a palavra fofo aqui junto da palavra kawaii. Ficou legal, gostei, adicionou esses bichinhos aqui. Enquanto vai carregando a imagem, eu vou copiar o comando aqui. E aqui no começo eu vou colocar ilustração 2D e enviar, para ver se vai influenciar no resultado. Vamos ver como é que ficou aqui a imagem. Preservou as informações de roupa jeans, cabelinho castanho, olhos castanhos, achei que ficou bem legal. Vamos ver como é que ficou essa aqui, que eu adicionei a palavra ilustração 2D. Achei que ficou bem legal também, inclusive esse aqui criou duas personagens. E o interessante desses desenhos gerados com inteligência artificial é que a gente pode utilizar como base, como referência para criar outros desenhos também, desenhos autorais. Então ele pode ser usado para aplicar em produtos personalizados, em papelaria, para criar publicações para as redes sociais, para criar layouts de algumas artes. Você pode usar os desenhos gerados pela inteligência artificial para criar os seus próprios desenhos. E assim você vai desenvolvendo a sua habilidade criativa de desenho
vai desenvolvendo seu próprio estilo, aperfeiçoando seu traço. Então é interessante você utilizar, se você gosta de ilustração, para você trabalhar esse lado artístico, esse lado criativo. Vou copiar o comando. E aqui eu vou colocar 3D para ver se vai criar o personagem com modelagem 3D. Vamos ver como é que ficou aqui o resultado. Ele não gerou o personagem 3D, porque o modelo Niji, ele cria desenhos, ilustrações, mas ele conseguiu dar um pouco mais de profundidade, luz e sombra nas ilustrações. Eu achei bem legal essa aqui eu também achei muito legal, e essa aqui eu também achei que ficou legal, só melhoraria um pouquinho a mãozinha. Vou copiar o comando. E aqui eu vou colocar fofo aqui. Vou mudar a cor do cabelo. Vou colocar aqui cabelo black. Pele negra. E enquanto vai gerando a imagem, eu vou copiar novamente. E vou colocar uma ilustração em 2D. Sempre mantendo a palavra chibi e o kawaii fofo aqui também, para trazer esse rostinho mais fofinho. Se você quiser o personagem com mais característica do estilo anime, mangá, você pode manter apenas o chibi. Vamos ver esse outro aqui que eu adicionei o 3D. Eu achei muito legal, gostei bastante dessa personagem, essa aqui também. Essa aqui eu não gostei tanto porque criou um boné aqui, um chapéuzinho de inverno. E aí eu acho que não combinou muito com o cabelinho, mas ficou muito legal esse cabelinho com estrelinhas. Olha que interessante para você que tá desenhando, você buscar referências, inspirações, ou até mesmo passar por cima para você ir treinando de um desenho como esse. Fica bem legal para você ir aprendendo conforme você vai praticando. Esse aqui também ficou muito legal. Essa outra aqui eu coloquei ilustração 2D, então é um estilo de desenho um pouquinho diferente desse. Esse aqui tem mais profundidade, luz e sombra. Ficou bem legal, esse aqui criou duas personagens. Achei bem legal esse aqui, criou essas personagens pequenininhas. Esse aqui ficou legal, 3 personagens com as mesmas roupinhas, como se fosse a mesma personagem em 3 versões. E esse aqui ficou bem legal também. Agora a gente vai criar um personagem masculino, vamos copiar aqui. Você pode criar comandos simples também, você pode colocar apenas o Chibi Style, garota, mulher, criança. Você pode colocar características ou não. Vamos colar aqui. Vou colocar aqui menino. Enviar. Vou copiar novamente o comando e criar um personagem com informação 3D. Enviar. E aí, enquanto vai girando aqui a imagem, eu vou copiar um comando aqui mais simples. Esse aqui que está apenas Chibi Style, Little Kawaii Girl, eu vou colocar menino. Chibi Style, Little Kawaii Boy. Enviar. Vou copiar o outro comando aqui. Eu adicionei informações das características apenas do cabelo e da cor da roupa. Vou adicionar menino. Vou adicionar aqui cabelo azul e roupa azul. Lembrando que você pode colocar outras informações no comando, basta você manter o seu Google Tradutor aberto para você ir adicionando informações e copiando
é a tradução em inglês e colando aqui. Então, você pode colocar outras características da roupinha, outra característica da pose do personagem. Você pode criar uma interação pro personagem, por exemplo, adicionar que o personagem tá segurando uma mochila, tá segurando um ursinho, tá comendo, tá fazendo alguma atividade. Então, você pode mudar o comando. Enquanto vai carregando aqui as imagens, eu vou avaliar como ficaram as imagens que eu adicionei aqui. Achei bem legal esse aqui. Eu só acho que o cabelinho do personagem tinha que ser um pouco menor, por ser um personagem masculino, mas ficou legal também. Esse aqui eu achei bem legal. Vamos ver esse outro aqui que eu adicionei o 3D. Ficou muito legal esse aqui também achei legal, esse aqui também. Vamos ver esse aqui nós colocamos apenas estilo chibi e o pequeno garoto, kawaii. Esse aqui ficou legal, meio futurista. Esse aqui ficou legal, vestido de raposinha com os bichinhos. Esse aqui ficou legal também. E aqui nós colocamos estilo chibi, pequeno garoto, cabelo azul e roupas azuis. Ele criou esses personagens aqui também, como se fossem emojis, figurinhas. Então daria até para criar figurinhas, retirar o fundo, colocando o fundo transparente e criar figurinhas. Esse aqui ficou legal, mas ficou parecido uma menininha. Esse aqui ficou legal, esse aqui também. Gostei mais desse aqui que tem uns tubarõezinhos, achei bem legal. Agora aqui o menino de cabelo vermelho, vamos ver como é que ficou. Esse aqui criou como se fosse uma cauda de tubarão, como se ele tivesse numa temática de algum personagem. Esse aqui ficou bem japonesinho. Esse aqui eu gostei, mas achei que ficou muitos elementos ao redor dele. Esse aqui ficou uma menininha, esse aqui não entendeu o comando. Já entendemos como criar os personagens nesse estilo chibi. Agora a gente vai mudar aqui para estilo fofo para criar o rostinho do personagem um pouquinho diferente, com um traço um pouquinho diferente. Então a gente vai selecionar aqui. E aí a gente vai copiar o comando. Vou colar aqui. Enquanto carrega, eu vou colar o comando novamente. Vou colocar aqui kawaii, fofa, e vou colocar as informações. Cabelo castanho, olhos castanhos. Vou colocar roupa vermelha, feliz. E aqui no começo eu vou colocar ilustração em alta definição, 2D, enviar. Vamos analisar essa aqui. Achei bem legal essa aqui também ficou legal. Só mudaria esse bichinho aqui que não dá para entender muito bem. Enquanto carrega aqui, eu vou copiar o comando a partir daqui. Vou adicionar a característica de cabelo loiro. Vou manter as roupinhas vermelhas e enviar. Vamos ver esse aqui que já carregou. Eu gostei desse aqui, ficou no estilo como se fosse uma figurinha. Esse aqui também ficou legal, esse aqui também. Esse aqui eu gostei também, apesar de ser outro estilo de pintura e traço, mas também ficou legal. Enquanto carrega aqui as imagens, eu vou copiar o comando e criar um personagem masculino. Vamos analisar esse aqui. Esse aqui eu não gostei tanto porque eu acho que ficou um pouco confuso aqui a pintura, não dá para entender muito bem o que tem aqui atrás. Esse aqui eu achei legal, esse aqui também e esse aqui também. Mas eu gostei mais desse e desse. Vou copiar o comando aqui. Vamos analisar essa aqui. Esse aqui ficou legal, só teria que melhorar um pouquinho esse personagem aqui ou tirar.
Esse aqui criou vários personagens. Esse aqui eu achei legal. E esse aqui eu gostei, mas não entendi muito os elementos ao redor. Vamos aguardar aqui que está carregando a próxima imagem que nós adicionamos 3D. E adicionando a palavra 3D, o resultado já ficou um pouquinho diferente. A gente pode ver que o rostinho do personagem, alguns ficaram diferentes. E a imagem não criou um monte de elementos ao redor, ficou uma imagem mais clean. Gostei desse, achei legal esse aqui, até esse aqui eu achei bem legal também. Vou gerar uma nova rodada e vou adicionar as informações da cor da pele e o cabelo diferente. Enquanto carrega, eu vou criar um novo comando e vou criar alguma interação para a personagem. Vou colocar uma personagem sentada no parque. Então aqui eu tenho estilo chibi, kawaii fofo, pequena garota, cabelo preto, sentado no parque. Vamos ver como vai sair. Vou adicionar aqui no começo ilustração 2D, vírgula, enviar. Vamos analisar essa aqui. E olha como adicionando a palavra 3D, ilustração 3D, o resultado já fica bem diferente. Fica uma imagem mais limpa. Não fica no estilo 3D, mas a gente consegue um resultado diferente. Uma imagem mais limpa, com menos elementos. Foge um pouco do estilo mangá. Então a gente consegue criar uns desenhos bem legais. Nesse aqui eu adicionei a garota sentada no parque, ilustração 2D. Agora eu vou criar outro comando adicionando ilustração 3D. Vamos ver o resultado. Eu gostei desse, mas eu achei que parece que a personagem tá sentada na beira de uma piscina. Esse aqui ficou legal e esse aqui eu não gostei tanto. Acho que faltou uma line art, tem uns fantasminhas aqui, é um outro estilo de desenho. Está carregando aqui a próxima imagem que nós adicionamos o 3D. E o resultado a gente pode ver que sai bem diferente dos outros desenhos. O resultado, sem adicionar a palavra ilustração 2D ou 3D, fica nesse estilo aqui. Ele se assemelha mais ao estilo anime, mangá, chibi. E adicionando a palavra ilustração 3D aqui no começo, ele ignora um pouco as informações do estilo chibi aqui e cria um personagem mais fofinho, um estilo mais simples de pintura. Agora a gente vai testar o recurso para enviar uma imagem. Então a gente vai selecionar aqui e vai enviar uma imagem como referência. Botão direito, copiar o link. Vou colar o link aqui e agora eu vou escrever estilo chibi. E garota kawaii, apenas isso e vou enviar. Enquanto carrega a imagem, eu vou copiar tudo aqui. E vou adicionar o parâmetro IW2, para que a imagem criada seja mais próxima da imagem que eu usei como referência. Olha que interessante, mesmo usando uma referência, o nosso resultado é bem diferente. Então, mais uma vez, afirmando que o Midjourney ele não trabalha copiando trabalhos, ele trabalha criando outras possibilidades, ele usa várias referências, mesmo que você use uma imagem como base, a imagem que ele vai gerar nunca é igual à imagem que você usar como referência. Eu gostei dessa, e essa aqui eu também achei que ficou bem legal, talvez mudaria o rostinho dela com a ferramenta variar a região. Nessa outra aqui, eu adicionei o parâmetro IW, porque eu queria que a imagem fosse levada mais em consideração. Então, o resultado foi esse. A gente pode ver que mesmo colocando o parâmetro IW para ele ser mais próximo da imagem real, tá totalmente diferente a imagem usada como base. Gostei dessa aqui, só teria que melhorar os bracinhos, essa aqui ficou legal, essa aqui também. Vou enviar outra imagem aqui, lembrando que as imagens também usadas nessa aula vão estar aqui abaixo na descrição na aba Arquivos. Vou copiar o link. E aqui eu vou colocar pequena garota kawaii. Enquanto carrega a imagem, eu vou copiar o comando com o link.
E vou colocar o parâmetro IW para que o Midjourney crie a imagem mais próxima desse estilo aqui. Vamos ver como ficou aqui o resultado. Eu gostei dessa aqui do rostinho dela, só acho que ficou muitos elementos aqui na roupinha. Esse aqui eu gostei, esse aqui também ficou legal. E nessa outra aqui, adicionando o parâmetro IW, vamos ver o resultado. Essa aqui ficou mais próximo da imagem usada como referência, o estilo. Gostei dessa aqui, essa aqui também. Essa aqui também ficou legal. Voltando aqui no painel, é importante ressaltar que você pode criar outras ilustrações além de personagens. No estilo Nij, você consegue criar outras coisas, como elementos, objetos, itens, bichinhos. Então, você não é limitado a criar apenas personagens, tá bom? E aí, se você quiser, você pode ir testando os modelos. Então, você pode testar o modelo padrão, você pode testar um modelo expressivo, pode testar um modelo fofo, mudando as informações. Pode testar aqui o modelo cenário e pode testar também o modelo original. Você pode também usar a estilização baixa, estilização média, estilização alta ou a estilização super alta. Você pode habilitar também a alta variação entre os 4 modos das imagens geradas, para ter 4 imagens distintas, diferentes, ou manter a baixa variação para manter a similaridade entre as imagens. Mudei aqui para padrão e vou criar um desenho diferente aqui, para ver como vai se sair. Aqui eu adicionei uma ilustração de um gato amarelo feliz e fofo. Vamos analisar se o resultado vai ficar legal. Tá carregando aqui a imagem, eu vou copiar o comando. Vou adicionar aqui 2D. E vou colocar aqui Kawaii, para ver se o resultado vai ser diferente. Enquanto vai gerando, vou copiar o comando novamente. Vou usar o mesmo comando aqui. E tirar o fofo dessa parte aqui. Vou colar mais uma vez o comando e vou adicionar a ilustração 3D para ver se o resultado vai mudar. Já carregou aqui a imagem do gatinho, ilustração gato amarelo, feliz, fofo. Foi a primeira que nós criamos. E olha que legal o resultado. Gostei desse gatinho, ficou parecido com o Pikachu. Esse aqui também ficou legal, esse aqui também. Vamos ver o próximo. Esse aqui nós adicionamos ilustração 2D, Kawaii fofo. Esse aqui ficou bem legal. Esse aqui ficou legal também, meio gordinho. Esse aqui também gostei. Esse aqui eu não gostei tanto, ficou outro estilo de pintura e ficou parecendo uma raposa. Aqui eu adicionei gatinho 2D, Kawaii, amarelo, fofo. Esse aqui eu não gostei porque ficou com muitos elementos. Esse aqui eu achei legal, esse aqui também. Lembrando que você também pode selecionar a imagem que você gostou, gerar o upscale e depois, com a ferramenta variar a região, você pode mudar partes da imagem que você não gostou. Então você consegue modificar e depois ainda gerar uma imagem em alta resolução através do upscale 2 vezes ou upscale 4 vezes. Bom, nessa aula nós ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado, que você consiga explorar bastante esses recursos dessa ferramenta e nos vemos na próxima aula.